Esse é o episódio 46 e eu preciso dizer que eu simplesmente amei esse trecho. Ele continua, é a continuação dos trechos que a gente viu anteontem e ontem, né? É tudo acontecendo ali no mesmo dia. A gente está em Marcos 8, versículos 14 a 21, e eu achei o máximo esse trecho pela reação de Jesus àquilo que estava acontecendo. A gente viu nessa semana já como que Jesus reagiu diferente com os discípulos e com os fariseus em relação à sua incredulidade. E aqui está Jesus de novo com os discípulos, porque depois do chabu que teve com os fariseus no dia anterior, no versículo anterior, Jesus nem fica no lugar onde aqueles fariseus estavam. Jesus simplesmente entra no barco e vai embora, né? Não faz nenhuma cura nem nada. E depois ele estava só com os discípulos ali no barco. E aí acontece algo assim extraordinário, porque Jesus então começa a alertar os discípulos do problema de ser como os fariseus, né? E ele alerta então quanto ao fermento dos fariseus. Fermento na Bíblia, e os discípulos sabiam disso, era sinal de pecado. Porque lá no Antigo Testamento, a gente vê, por exemplo, na Páscoa, que as pessoas, né, os judeus, eles tinham que comer pão sem fermento na Páscoa, porque o fermento era símbolo do pecado. Então, Jesus estava falando disso, tipo, dessa incredulidade dos fariseus, que um pouquinho de fermento já faz, né, afeta toda a massa. Então, ali Jesus estava falando contra o pecado dos fariseus. E os discípulos, então, não entendem o que Jesus está falando e viram e falam, ele deve estar falando isso porque a gente não trouxe pão para a viagem. E aí, até então, a gente viu que Jesus estava sendo muito tranquilo e paciente com os discípulos. Mas Jesus não podia deixar os discípulos na ignorância para sempre. Ele estava esperando o momento de que os discípulos iam acordar. E os discípulos não acordaram para o que estava acontecendo. Então ele precisou se manifestar. E eu amo a forma como ele se manifesta, porque ele faz igual... sabe quando você faz uma coisa errada? E aí a sua mãe vira para você, o seu pai vira para você e fala assim... Eu não falei pra você não fazer isso? O que eu falei pra você pra não fazer isso? E o que você fez? Eu fiz isso. Cara, foi isso que Jesus fez com os discípulos, porque ele não podia mais deixar os discípulos em tempos de ignorância. E aí os discípulos pensando que Jesus está falando do fermento porque estavam sem pão, Jesus fala, vocês ainda não entenderam? Não, o que está acontecendo? Porque o que eu acabei de fazer? E aí ele faz, né? O que eu fiz lá com 5 pães? Ah, multiplicou, sobrou quanto? Né? Eu alimentei quantas pessoas? Sobrou quantos cestos? E depois, o que eu fiz com 7 pães? Ou seja, esquece o pão, esquece a comida, isso não faz diferença. Eu posso dar comida, um banquete para vocês agora, se for o caso. Eu não estou preocupado com coisas desse mundo. Eu estou preocupado com as verdades do reino. E vocês não podem achar que o reino é a base de pão e água. Então Jesus ali meio que perde a paciência, mas com toda a sua compostura, mas porque ele precisa alertar os discípulos que aquilo que eles pensam está errado. A forma deles de pensar está totalmente equivocada. E ele ainda usa algumas expressões que ele já usou antes. A gente viu, por exemplo, lá na parábola do semeador, né? Vocês têm ouvidos, mas não ouvem. Vocês têm olhos e não veem, porque vocês estão focados nas coisas aqui desse mundo. E eu quero mostrar para vocês as coisas do reino de Deus. E o reino de Deus vai muito além disso tudo. Mais uma vez, eu vou te pedir para você não apontar o dedo para os discípulos e esquecer da nossa própria situação, né? Quantas vezes a gente também não perdeu o foco do porquê que a gente está aqui nesse mundo, né? E a gente foca nas coisas do mundo, nas coisas materiais. E Deus está tentando apresentar pra gente uma vida em abundância, que é a vida do reino. Mas Jesus, ele é paciente com a gente, ele espera a gente entender. Mas, se a gente não entender, ele também está disposto a dar um chacoalhãozinho pra gente, explicar com mais clareza, como os pais fazem com as crianças, ou as professoras fazem com as crianças. E no final, ele lhes pergunta, não compreendeis ainda? Então essa é a pergunta que fica pra gente hoje. Será que a gente está de fato compreendendo quem é esse Deus e o que é o seu reino e focando os nossos olhos nas coisas do reino e não nas coisas materiais e passageiras?